Irmãos, conforme já sabemos, que aqueles que se arrependem e se aproximam do Senhor com sinceridade, jamais serão rejeitados. Amém? No Salmo 51, verso 17, o rei Davi, declarando através de um poema, através de uma oração, ele diz: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Interessante que essas palavras saíram, da boca e da escrita do rei Davi. Elas não nasceram num momento de pós-guerra, num momento de vitória que ele obteve, mas foi sim em meio à dor de um pecado revelado. Quem conhece a Sagrada Escritura sabe da história do rei Davi, E depois de ele ter tido uma conversa muito dura com o profeta Natã, que está descrita em 2 Samuel, do capítulo 12, de 1 a 14, Davi, ele reconhece a sua falha e diante de Deus ele confessa os seus pecados. E no verso 4 desse Salmo 51 ele diz: pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. A ministração desta manhã, embora já falamos aqui por diversas vezes, muitas vezes ela é colocada aqui como ilustração, e não como um tema principal, como uma palavra a ser exposta, Mas hoje, pela graça e a voz do Santo Espírito de Deus, eu quero com vocês meditar nessa passagem completa. E conforme o louvor que nós acabamos de cantar, um coração quebrantado e humilde não rejeita o Senhor. Abra a Bíblia de vocês, Miqueias, no capítulo 7. Vocês já estão familiarizados com ela, que eu cito sempre aqui, mas vamos hoje pedir a revelação do Espírito que nos traga aquilo que a gente não conseguiu ver ainda. Miqueias, no capítulo 7, a partir do verso 18. Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoa a culpa do remanescente e esquece os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar o teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisará nossas maldades sobre teus pés e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrará tua fidelidade e teu amor, como prometestes há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que esse Deus, através do seu Santo Espírito, ensinador, professor, revele para nós tudo o que nós necessitamos aprender desta passagem, desta fala deste profeta, que falou tanto para Israel quanto para Jerusalém, que ele também fale para nós, através do Santo Espírito, nessa manhã.
para que não apenas tenhamos o conhecimento dessa verdade, dessa palavra, mas sim aplicarmos essa verdade na nossa vida, compreendermos verdadeiramente o que isso significa para cada um de nós e vivermos essa verdade, porque sabemos que a verdade do Senhor, além de nos informar, ela também irá nos transformar, para a honra e glória dele mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti. O tema, o perdão de Deus. Repetindo, porque é longa a frase, né? O perdão de Deus. A frase não é longa, mas é longa em misericórdia. Vivemos, irmãos, num mundo marcado por falhas, pecados e ofensas, das quais a gente convive com isso, podemos dizer, diuturnamente, não é? E a cada dia nós testemunhamos injustiças, corrupções e violências que revelam a dureza do coração humano. Mas em meio a esse cenário sombrio, a palavra de Deus nos revela um Deus diferente de tudo que existe nesse mundo, da qual nós estamos sendo participantes. Nós temos um Deus que não apenas julga com justiça, mas também perdoa com graça e misericórdia. E o profeta Miqueias, ao encerrar o seu livro, ele não deixa o povo com uma visão de condenação, mas com a esperança da restauração. Muitas pessoas, às vezes, não têm uma constância, podemos dizer assim, na palavra de Deus, porque, pelo fato de não compreender, acha que Deus só é punição. Porque Deus pune isso, Deus pune aquilo, e muitas vezes as pessoas, não querendo mudar o seu comportamento, coloca a palavra de Deus de lado, não sabendo exatamente que esse tempo da qual nós vivemos, e conversamos muito aqui ontem, estudamos muito aqui ontem, através do capítulo 5 de Romanos, que essa graça já nos alcançou. Observe esse gesto. Imagine agora uma pessoa em transgressão. A mão de um Deus irado está pairada sobre ela. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus, que é o único libertador e salvador, Deus retira a sua mão sobre essa pessoa da qual ele estava irado. Esse tempo é o tempo da graça. Esse tempo é o tempo da misericórdia. Esse tempo é um tempo para que a gente reflita ele sobremaneira, contemplando e louvando a esse Deus que fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. E quando nós contemplamos exatamente esse livro e vemos através desses versos, nós observamos aqui como esse Deus age na nossa vida, porque Ele é um Deus de justiça. Um Deus que julga com justiça. Oh, glória a Deus! E ele nos mostra, Miqueias nos mostra, que o caráter de Deus
ele é marcado pelo perdão, pela compaixão e pela fidelidade. E não necessariamente somente sobre um Deus irado. Puniu Jerusalém, puniu Israel, puniu uma série de povos, e uma série de personagens da qual a Bíblia relata, usando exatamente através dessa punição, com que a pessoa de repente acordasse e se restaurasse e voltasse verdadeiramente para Deus. Amém? E diante desses versos das quais a gente vai meditar e muito nessa manhã, nós vamos observar exatamente aquilo que eu sempre falo aqui no púlpito, a imaginar que Deus é como se Ele tivesse uma borracha na mão, e uma vez que nós aceitamos Jesus e vivemos exatamente através dessa graça, dessa misericórdia que já nos concedido, Deus apaga as nossas transgressões, Deus nos perdoa, porque através da cruz de Jesus, através desse Cristo que morreu por nós, viveu por nós, padeceu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, já está se preparando para voltar por nós, já somos perdoados, não tem mais culpa. Às vezes as pessoas vivem um pecado que ela cometeu lá atrás, ela vive com esse jugo até hoje nos seus ombros, ela não se perdoa. E a própria palavra diz que nós não devemos andar culpados, muito pelo contrário, Cristo já levou o nosso pecado no madeiro, as nossas transgressões. A palavra revela, a palavra deixa isso claro. É óbvio que a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, que eu estou sendo, digamos assim, apresentado por uma palavra revelada, porque ao você ler a Bíblia, buscando exatamente do Espírito Santo, o dom do conhecimento, o dom do Espírito, do discernimento, essa palavra ela vai chegar para você revelada. Naquilo que eu sempre falo, uma vez que nós estamos debruçados com a palavra, Deus está sabendo exatamente aquilo que nós estamos procurando. Pedi, buscai e batei. Aquele que pede, aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. E o maior culto e a maior reverência que nós prestamos a esse Deus, mais uma vez falando, é obedecer à vontade dele e deixando a nossa cada vez mais de lado. Porque com essa compreensão eu não preciso mais andar, digamos assim, com a culpa do pecado. Não somos mais escravos do pecado, Cristo nos libertou. E Miqueias, profetizando isso, que já acontece na nossa vida, ele diz exatamente através dessas palavras das quais nós já estamos discorrendo, e que isso tem que ficar na nossa mente, tem que ficar no nosso coração, porque é uma profecia que já aconteceu na nossa vida, não é algo que está por acontecer. E como nós vimos aqui na abertura, nós temos que confiar nas profecias de Deus, porque se duvidarmos da profecia, da palavra de Deus, é ruína para a nossa vida, conforme foi a personagem da abertura. Amém? Ô Pai, hoje, se analisarmos as redes sociais, expõe erros das pessoas de forma implacável. Pessoa deu uma pisadinha na bola, já é notícia na rede social. Onde muitas vezes um simples deslize
define para sempre a vida de alguém, pois esse é o tribunal humano. É assim que a gente julga. Mas Deus é diferente. Quando Deus perdoa, né, Ele não arquiva o processo. Ele lança o pecado no fundo do mar. Enquanto o mundo cancela, Deus restaura. Para que a gente possa entender exatamente o contexto, o que se passava aqui nesse momento, esse livro profético foi escrito entre os anos 735 a 700 antes de Cristo. O autor, como já estamos discorrendo, e é claro que quem escreve isso, porque já está revelado desde o primeiro verso do capítulo 1, é Miqueias, que é um profeta que foi contemporâneo de Isaías. E o motivo dessa escrita é exatamente a reprodução da fala de Deus que estava naquele instante pela voz de Miqueias, Deus falando para Israel e para Jerusalém sobre a idolatria, sobre a injustiça social, sobre a corrupção, como também a corrupção espiritual. E anunciar tanto o juízo, ele mostra o que seria o futuro, da qual nós estamos vivendo aqui e agora. Ainda que existe idolatria, ainda que existe injustiça social, ainda que existe corrupção, confusões espirituais, porque muitos ignoram a palavra de Deus e não aplicam essa verdade na vida delas próprias. Onde falávamos, a partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus. Conhecer é uma coisa, aplicar é outra. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, a pessoa está armada, tipo assim, eu conheço essa palavra. Eu já li isso, eu já ouvi uma pregação a respeito. Mas aplica? Vive essa verdade? Falar? Qualquer um fala, não é? Quando nós estamos interagindo com a palavra de Deus, nós temos que ter um compromisso, primeiramente conosco. Nós estamos diante de um Deus que nos esquadrinha por inteiro. Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, como também conhece o nosso caminhar. Eu não posso ser hipócrita com esse Deus. Ele vê tudo de mim. Ele sabe tudo de mim para me melhorar. Porque Ele é capaz de me melhorar. Pedir, buscai e batei. Essa é a base de toda a oração. Deus, eu estou tendo esse problema. Eu me entristeço, Pai, depois que eu faço esse tipo de coisa. Mas isso não estou conseguindo tirar isso de mim. É como se fosse uma muleta que eu preciso disso, não é? Mas que isso me faz mal. Eu não estou sabendo lidar com a minha restauração nesse quesito. Por eu saber que Deus conhece tudo de mim. Eu sei exatamente, que Ele sabe o que eu estou pedindo. Mas ainda que antes de eu abrir a boca, Ele já está me atendendo. Mas Ele gosta também de ouvir, porque a partir do momento que eu falo, eu estou me desarmando, eu estou me colocando exatamente diante dEle com um coração contrito e um coração quebrantado,
não rejeita o Senhor. Às vezes eu guardo comigo, né, essas coisas que Deus conhece de mim. E eu não estou conseguindo me desvencilhar, porque eu estou sozinho nessa batalha. Deus é cavaleiro. Eu sempre coloco aquele como um gentleman, quer dizer, uma pessoa que de repente respeita a tua opinião, respeita até o teu gosto. A partir do momento que eu solicito, mudou. A partir do momento que eu peço o seu favor, Ele entra com a sua misericórdia. Ele já atua com a misericórdia dele na vida de todos nós. A graça que nós já contemplamos, que nós já entendemos, que nós já temos de conhecimento, essa graça está estendida para todas as pessoas, indistintamente. O perdão que Jesus trouxe através do seu sacrifício de cruz, é para todas as pessoas. Embora a palavra de Deus, a salvação, ela é para todos, mas nem todos serão salvos, por opção. A única certeza de uma pessoa, de alguém, podemos dizer assim, que nós sabemos que está no inferno, é o diabo. Todas as outras estão sob a misericórdia e o perdão de Deus. Todas, indistintamente. Mas o que separa exatamente essas pessoas desse mundo para o reino dos céus? A fé e o arrependimento. Uma vez que eu me coloco diante desse Deus totalmente aquebrantado, conforme o louvor, um espírito, não é, quebrantado e humilde, não rejeita o Senhor. Humilde por quê? Porque eu estou solicitando exatamente a esse que tudo eu posso nele, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Com Ele, eu sou mais que vencedor. Sem Ele, eu sou um derrotado. Miqueias no hebraico significa quem é como o Senhor, ou quem é como Yahvé. E o nome Miqueias, portanto, ele está totalmente, né, interligado com o livro da qual ele escreve. Essa mensagem toda, se você observar do capítulo 1 ao capítulo 7, nós estamos aqui discorrendo sobre o encerramento do capítulo 7. Eu até trago de lição de casa para vocês, para que vocês tenham exatamente a contemplação do capítulo 7 inteiro. Que nós estamos vendo aqui um povo que verdadeiramente sofreu através de todas essas injustiças, todas essas corrupções. Deus, Ele permite, não é, até em determinados momentos, entregar a vitória para o povo inimigo, para punir, para mostrar exatamente essas pessoas, para esse povo rebelde, não é? Que Ele quer que essas pessoas se voltem para Ele. E nesse tempo presente, nós podemos ver esse Deus com a mão aplacada, não é? E não com uma mão tirada sobre esse povo, conforme estava lá, não é? No tempo do exílio babilônico, da qual é trazida essa mensagem.
Ao contemplarmos essa leitura, nós somos conduzidos a reconhecer que Deus, esse Pai nosso, como também o Deus de Miqueias, é incomparável na sua misericórdia, pois somente Ele é capaz de perdoar plenamente o pecado de cada um de nós. Vai conversando com Deus, irmãos, vai conversando com Deus. Eu não coloco essa palavra somente para esse público aqui, para vocês que estão aqui, não é? Nós temos um canal de comunicação e essa palavra vai para muitas pessoas, aonde que eu falo agora, né? Medite exatamente sobre tudo que você tem aí de dificuldade de se livrar desse mal que está te levando para uma morte eterna. E não para uma vida e vida de abundância. Vai conversando com Deus, vai falando exatamente, apresentando para Ele as suas fraquezas, porque Ele está vendo exatamente o teu coração quebrantado, o teu coração não é arrependido e rendido, humilde diante dEle, pedindo exatamente como se fosse, né? Papai, Pai, me acuda. Sozinho eu não consigo, mas contigo eu sou mais que vencedor. Nós encontramos aqui nesse encerramento do livro de Miqueias, né, verdades profundas sobre Deus e a sua misericórdia sem limites. Essa fidelidade que nunca falha, não é? E esse amor que perdoa e nos restaura, como a expressão mais maravilhosa da sublime graça, conforme foi o tema da ministração do domingo passado, a sublime graça. Primeira verdade: nosso Deus é um Deus incomparável em perdão. Verso 18, parte A. Miqueias diz que outro Deus assemelhante a ti, que perdoa a culpa do remanescente e esquece os pecados dos que te pertencem. Quando Deus perdoa, Ele me remove completamente a culpa do pecado. Deus, Ele não retém, mais uma vez, dizendo, a sua ira para sempre. Ao contrário, pois Ele se agrada em demonstrar a sua infinita misericórdia. Deus é amor. Deus é misericordioso, Deus é piedoso, Deus é Pai. Sendo Ele Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Nós, na condição de Pai imperfeito, sabemos dar o que é melhor para os nossos filhos, que dirá o Pai perfeito. Nos dará exatamente aquilo que a gente pedir. E essa liberação, ela vem exatamente com o intuito de melhorar você cada vez mais. Nesse plano da qual a gente está vivendo aqui, nós somos transeuntes, nós somos passageiros, nós estamos de passagem aqui nesse lugar. Claro, buscamos exatamente, não é, tudo que a vida pode nos dar de conforto nele. Sabemos que sem Ele nada é possível. E com Ele tudo é possível. Então pedimos exatamente uma vida digna aqui nesse lugar, não tem demérito nenhum, muito pelo contrário. Pedir prosperidade aqui nesse lugar não tem demérito. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Colocar exatamente os valores, né, que Ele espera que você coloque na tua vida. E no estabelecimento dos valores é primeiro Deus, amar Deus sobre todas as coisas. Veja que Jesus, a palavra não diz uma ou duas ou três, são todas as coisas. Conforme falávamos nesses cultos passados, são 10 mandamentos e não 8. Nós temos que buscar exatamente cada vez mais nessa vida, uma vez que nós estamos conhecendo essa verdade que nos liberta, Conhecereis a verdade nos libertará. Amém? É fazer a vontade de Deus e não mais a nossa. Eu sempre faço a comparação com relação, àquilo que a Bíblia ela tem também como figura de linguagem, com relação ao atleta. Nesse momento, tem alguém se atirando numa piscina, talvez até com o técnico, ou então com uma pessoa que não seja o técnico dele, com um cronômetro na mão, mergulhando sem uma plateia, medindo exatamente a sua velocidade, para quebrar o recorde dele próprio. Por que ele está fazendo isso, se essa prova não tem validade nenhuma, entre aspas? Porque uma vez superado esse recorde, ele sabe que o dia que chegar, o dia da competição, ele está preparado. Ninguém está vendo, mas o consciente dele, o coração dele, na motivação, na vontade dele, ele sabe que ele superou uma série de tempos. Assim também é com a palavra de Deus. Cada vez que eu digo não para determinadas coisas, primeiro que eu coloco o diabo no lugar dele. Sujeitai a Deus e repreender o diabo, que ele fugirá de vós. Cada vez que eu nego a minha vontade, eu estou me sujeitando a Deus. E essa vontade ela vem disfarçada de uma série de coisas que está me levando para o buraco. E às vezes eu nem me dou conta. Veja o amor de Deus e não veja as punições de Deus. Deus fez isso tudo exatamente, conforme essa passagem aqui, para que esse povo acorde. Muitos chegarão a Cristo Jesus por amor, outros pela dor, conforme foi o meu caso. A misericórdia de Deus é incomparável e Ele perdoa porque Ele se agrada em demonstrar sempre o seu amor fiel. Miqueias está deixando isso claro para mim e para você. A misericórdia de Deus é uma característica central do ser de Deus. E Ele perdoa com um coração cheio de amor. Como se dissesse, Esse é o meu filho da qual eu me aprazo. Esse é o filho que me agrada. Deus tem sentimento. Ele chora por nós. Ele sorri por nós. Se alegra por nós e se magoa por nós. Se entristece por nós. Não diria nem mágoa, ele se entristece por nós. Amém? Devemos refletir sobre a alegria de Deus em perdoar e buscar imitá-lo, oferecendo também perdão com alegria e generosidade. Devemos buscar imitá-los em nossas vidas, perdoando aos outros e oferecendo a graça, assim como fomos perdoados.
Somos chamados a cultivar um coração misericordioso, disposto a perdoar e restaurar, assim como Deus já fez e faz constantemente conosco. Amém, irmãos? Em momentos de conflito, devemos buscar a reconciliação, lembrando que Deus não guarda rancor. Ele se entristece, mas não rancoriza. E Ele nos chama a fazer a mesma coisa. Quantas vezes as pessoas dizem assim: eu já perdoei aquela pessoa. Da boca para fora. Deus conhece o interior. Se existe alguém que fez alguma coisa contigo no passado, ou mesmo essa semana, perdoa, releve, porque Deus, vocês vão ver aqui o que Ele faz com as nossas iniquidades. Às vezes, a gente pede o perdão de Deus sem perdoar alguém. Esse pecado da falta de liberar perdão leva o crente à morte eterna. É o pecado da incredulidade. Como que eu deixo de perdoar alguém sendo eu perdoado? Como que eu posso receber o perdão de Deus se eu não perdoo o meu próximo? Amai a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Segunda verdade: nosso Deus não retém a sua ira para sempre. Amém, irmãos? Oh, glorioso! Diz a palavra na parte B do verso 18: não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar o teu amor. Vejam que naquele instante aquele povo ele estava subjugado, aquele povo estava escravizado propriamente dito, sobre um povo inimigo. Israel, que tinha como sede Samaria, e Judá, que tinha como sede Jerusalém, estavam sob o domínio babilônico. Esses reis, das quais é citado, Ezequias, Jotão, Acás, nos 2 reinados, estavam sobre o domínio do exílio babilônico, porque tinham perdido a batalha. Deus permitiu que o inimigo ganhasse aquela batalha para trazer esse povo de volta. Aquele Deus irado, daquele momento, hoje Ele está com a sua mão aplacada diante da vida de cada um de nós, diante da vida dos nossos, diante da vida dessas pessoas que estão aí e desconhecem essa realidade, desse mundo que está fazendo exatamente com que cada vez mais as pessoas tapem os seus olhos e buscam, melhor dizendo, oprimir o povo, se aproveitar do povo. Veja quantas injustiças que estão sendo apresentadas aí nos nossos dias, irmãos, da imprensa escrita, falada, televisada, ou seja, a internet com os seus bombardeios. Basta você abrir aí, você já vai ver uma coleção de injustiças, principalmente no nosso país, que nesse instante está precisando da intervenção de um outro país para vir e corrigir a justiça do nosso país. Tempo de oração, tempo de reflexão, tempo de ter piedade dessas pessoas que estão aí com
como essas autoridades todas, né? Porque não conhece a palavra, porque se conhecer a palavra e não viver, está decretando a sua própria sentença de morte. Ignorantes, são ignorantes, como muitos aí fora que estão ignorantes. Ignorantes sempre me refiro que não é no pejorativo, mas na falta de conhecimento. Nós não estamos ofendendo essas pessoas, chamando elas de ignorantes. Eu estou dizendo isso pelo fato dela ignorar aquilo que vai libertar ela verdadeiramente, aquilo que vai trazer para ela vida e vida em abundância. E não esse tempinho de vida que nós temos aqui. Deus, Ele não retém a sua ira contra o seu povo, pois o seu objetivo sempre é demonstrar misericórdia e amor. A ira de Deus é passageira e o seu prazer é mostrar o amor e a compaixão, é o que Miqueias está falando aqui. Deus, Ele é paciente e não retém a sua ira eternamente. Mais uma vez, sua disciplina tem um propósito restaurador, conforme foi para esse povo. E Ele se agrada em mostrar essa misericórdia. A paciência de Deus reflete exatamente sobre o seu caráter, a sua alegria em restaurar, em vez de punir eternamente. Deus é paciente e não mantém a sua ira eternamente. Mais uma vez, por que eu estou sendo repetitivo? É para que você se considere um perdoado sobre qualquer circunstância que a tua vida, não é, está nesse instante. Devemos encorajar os fiéis a não temerem a disciplina de Deus, mas a vê-la como um chamado à restauração e a experimentar o seu amor constante. Podemos consolar aqueles que sentem culpa ou medo, lembrando-os de que Deus, não guarda a raiva. Ele se alegra em perdoar e restaurar. Somos convidados a confiar em sua misericórdia, permitindo que seu amor nos transforme e nos motive a perdoar a todos os outros ao nosso redor. E devemos pedir exatamente o ensinamento de Deus e para que possamos confiar nele, ser fiel a Ele a todos os instantes, mesmo diante de nossas falhas, sabendo que Ele deseja o nosso bem e a nossa restauração. Esse Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Terceira verdade: nosso Deus que pisa e destrói todas as nossas maldades. Verso 19, parte A. Diz a palavra: voltarás a ter compaixão de nós e pisarás nossas maldades sob os seus pés. Veja essa cena. Vejam agora, todo o teu pecado, toda a tua maldade sendo esmagada pela sandália de Jesus, pelos pés de Jesus Cristo. Todas de baixo. Pisarás as nossas maldades é uma metáfora forte que mostra exatamente a soberania de Deus sobre o pecado. Deus, Ele mostra a sua compaixão renovada, pisando e esmagando os pecados como um inimigo derrotado. Ele não apenas perdoa, mas derrota o poder do mal, tornando impossível que volte a nos acusar.
naquilo que eu falava ainda há pouco, não é? Quantas pessoas que ainda se acusam por uma falta dela mesma. Às vezes a gente cometeu alguma coisa lá atrás com alguém, ou alguém cometeu algo contra nós. Se voltar nesse, às vezes se você voltar nesse alguém que às vezes está adormecido dentro de você há 20 anos, e você contar o episódio para ele, que você ficou magoado com ele naquele tempo, ele não vai nem lembrar do que ele fez. E você segura aquilo como se fosse, né, aquela mágoa, aquela coisa que te corrói. Todo momento que você pensa naquela pessoa, você quer vingança, porque aquilo está vivo dentro de você. Conforme eu sempre falo, né? O nosso coração é como se fosse aqueles arquivos de escritório de aço, sabe aqueles arquivão grande de aço, uns verdes, outros cinza, sei lá a cor, né? Cheio com aquelas gavetas, e você tem que abrir esse arquivo do teu coração e tirar tantas coisas que estão ali entulhadas, que já não faz mais parte da tua vida e você está retendo aquilo. Isso vai fazer exatamente cada vez mal para você. Você vai desejar o mal para as pessoas, sendo que você tem um Deus que só quer o bem para a tua vida. Mais uma vez, Ele não apenas perdoa, mas derrota o poder do mal, tornando impossível que volte a nos acusar. Deus não deixa os nossos pecados nos dominarem, Ele pisa sobre eles. O cristão, ele pode descansar na certeza de que os seus pecados estão vencidos em Cristo Jesus. E isso nos convida a viver em liberdade e gratidão, não mais preso à culpa do passado, mas renovados pela graça que já nos alcançou, esse favor imerecido da qual nós obtemos ele por intermédio de Cristo Jesus. Isso fortalece a nossa fé e nos encoraja a viver uma vida santa, sabendo que o perdão de Deus é real e pleno. Quarta verdade: nosso Deus lança nossos pecados no mar. 19, parte B. E lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Onde que as pessoas, né, utilizam exatamente essa passagem e usam isso como se fosse o mar do esquecimento, que não deixa de ser. O que ele está colocando aqui, mais uma metáfora, é para que vocês vejam a extensão da onde que estão as nossas iniquidades. Primeiro, o que está sendo esmagada pelo nosso Deus, e em segundo, aquele resquício que ficou desse amassamento, ele pega isso tudo e lança na profundeza do mar. É para você nunca ir lá buscar isso de volta. Lançar nas profundezas do mar significa remover de forma absoluta, garantindo assim que o pecado nunca mais será lembrado contra nós. Pare de se culpar. Pare de se condenar. Cristo já te libertou. Ele espera exatamente que você chegue a Deus com um coração verdadeiramente quebrantado e humilde. Essa humildade está exatamente na dependência desse Deus, que com Ele nós podemos todas as coisas. Sozinho eu não estou conseguindo me desvencilhar, seja lá do que for, vícios ou qualquer outra coisa que tem nos acometido. E que nos entristece, porque nós sabemos que estamos entristecendo outras pessoas, e ninguém consegue não ver a reação e a ação das outras pessoas, das quais, num determinado momento da vida, está machucando,
O mar em sua profundidade simboliza algo inalcançável. Deus lança os pecados não num lugar tipo assim, né? É alcançável. É inalcançável o lugar onde que Ele coloca todas as nossas iniquidades. Ó Pai eterno, Deus, Ele não apenas perdoa, mas Ele lança esses pecados em um lugar de esquecimento total. Está na sua mente, está no teu coração, mas Deus já se desvencilhou. Na cruz Ele já levou toda, né, o nosso pecado. Assim como Deus lança os pecados ao mar, devemos aprender a não pescá-los de volta por meio da culpa e também do auto-julgamento. Estou, arrependido. Chega para essa pessoa, pergunta exatamente em algum momento da tua vida, se ela se lembra do que você fez lá atrás para ela. Ela já se esqueceu. O amor de Deus, Ele nos chama a viver sem a culpa e o peso, dessas transgressões, dessas iniquidades. E isso nos encoraja a viver em novidade de vida, sem permitir que o inimigo use pecados já perdoados como acusação para cada um de nós. O diabo é sorrateiro. Por ele não conhecer exatamente o teu pensamento, não ter essa capacidade de ler o que você está pensando aí e agora, ele vai lançar uma série de dardos inflamados, uma série de flechas incendiárias, para que uma vá atingir o teu ponto vulnerável, e começar a te acusar exatamente sobre aquilo que você fez ontem. Não viva com culpa ou auto-julgamento. Jesus já levou todos os nossos pecados na cruz. Devemos aprender a viver pela fé no caráter perdoador de Deus, confiando que Ele não traz de volta as nossas falhas. Quem traz de volta as nossas falhas somos nós mesmos, não Deus. E a quinta verdade: nosso Deus que permanece fiel às suas promessas. Verso 20. Tu nos mostrarás a tua fidelidade e teu amor, como prometestes há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Deus é fiel à aliança feita com Abraão e Jacó, e Miqueias encerra exatamente a sua mensagem apontando para essa fidelidade inquebrável, ou seja, isso já aconteceu, principalmente através do sacrifício de Cristo na cruz. Deus, Ele cumpre a promessa feita aos pais de Israel, revelando que a sua fidelidade é tanto histórica quanto pessoal. A aliança com Abraão e Jacó encontra aqui um cumprimento renovado, pois Deus permanece fiel mesmo quando o povo falha. A demonstração das falhas de Israel são inúmeras. Como nós vimos num determinado momento, ele usou lá no profeta Joel para trazer aquelas pragas que eram o exército dele para aniquilar exatamente aquele povo, trazer aquele povo para a ruína, com o objetivo de restauração, com o objetivo de trazer para ele. Ele nunca abre mão de cada um de nós.
conforme falávamos ontem, né? Nas falas do Senhor Jesus, nos 4 evangelhos, podemos dizer assim, não só nos sinóticos, né? Onde que ele diz: aquele que o Senhor me der, jamais eu lançarei fora. Também é uma metáfora que ele está fazendo ali com relação aos pescadores que ele estava conversando naquele momento, porque os pescadores ficavam com os peixes bons e os peixes ruins eles jogavam fora. Jesus, além do bom, ele tem prioridade principal naquele que não presta. Amém? Glória a Deus. Digo isso pela minha vida, pelo meu testemunho que vocês conhecem. O amor e a fidelidade de Deus que ele demonstrou a Abraão e a Jacó continuam válidas para nós nos dias atuais, através de Cristo Jesus. E isso ensina que a nossa fé não se baseia em emoções passageiras, mas na história da fidelidade de Deus, registrada e confirmada ao longo das gerações. Olha para a tua vida, veja exatamente como esse Deus já agiu na tua vida, agiu ontem, está agindo hoje e agirá na tua vida eternamente. Vejam isso. Não precisamos ir longe, basta exatamente examinarmos a nós mesmos, que vamos ver quantas coisas que esse Deus já nos fez e continua fazendo. Essa é uma mensagem de consolo para quem se sente fraco. A fidelidade de Deus não falha, mesmo quando a nossa vacila. Amém, irmãos? Nosso Deus é incomparável em misericórdia. Conforme está aqui revelado, nenhum outro Deus ou poder pode perdoar pecados como o Senhor Jesus. Ele é o único em graça e compaixão. Ele não permanece irado para sempre. A ira de Deus não é uma ira eterna sobre o seu povo, através de Cristo Jesus. A ira já foi satisfeita, toda ela na cruz. E hoje o que nós recebemos desse Deus é a paz. Essa paz que ultrapassa a nossa compreensão, essa paz que vem exatamente trazer o refrigério para as nossas decisões. Erramos no passado, mas hoje erramos muitas vezes porque estávamos sós. Hoje caminhamos com Deus, e quem se sujeita a Deus só vai ser assertivo nessa vida, só vai acertar nessa vida, não vai mais errar o alvo, porque pecado significa errar o alvo. Com Deus nós temos essa direção, já sabemos aquilo que nós devemos buscar. Amém? Deus, Ele tem prazer em amar, diferente do homem que ama por interesse. O Senhor tem prazer genuíno em derramar graça e favor sobre os seus filhos. As nossas maldades são vencidas pelo seu poder. Ele pisa, domina e desfaz o poder do pecado, mostrando que a graça é mais forte que a iniquidade. Todos os pecados são lançados no fundo do mar. O perdão de Deus não é parcial, mas completo e definitivo. Aquilo que foi perdoado jamais será trazido de volta. Deus, Ele não taca nada na tua cara. Ele não se impropera do teu passado. Amém? Deus é fiel à sua aliança, como cumpriu a sua promessa com Abraão e Jacó. O Senhor permanece fiel conosco em Cristo Jesus, o Cordeiro Santo
que confirma a nossa aliança eterna com Deus. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Irmãos, diante de um Deus que é incomparável em misericórdia, nós somos chamados não apenas a contemplar, mas a responder a essa misericórdia com fé e entrega. O Senhor não apenas perdoa, Ele lança fora os nossos pecados na profundeza do mar, conforme vimos aqui nessa profecia de Miqueias, que já é realidade da nossa vida. Isso significa que não precisamos viver aprisionados no passado, nem reféns da culpa que o inimigo insiste em reavivar. Hoje a pergunta é: você tem vivido como alguém verdadeiramente perdoado? Ou ainda carrega pesos que já foram levados pela graça? O convite de Deus é claro. Confie na sua fidelidade, descanse em sua aliança e abrace essa nova vida que Ele lhe oferece. Não há pecado tão profundo que o amor de Deus não possa alcançar. Não há culpa tão pesada que a cruz não possa redimir. Portanto, renda-se à misericórdia dEle. Aceite hoje a viver em liberdade, caminhar em novidade e experimentar a paz que só é encontrada em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por podermos ter refletido nessas profecias de Miqueias, que já é realidade na nossa vida, Pai. Saímos daqui, Pai, com o entendimento de que as nossas transgressões, as iniquidades, esse pecado que comumente eu tenho cometido e tenho teimado em permanecer nesse tipo de pecado, o Senhor já está pisando neles. O Senhor já pisou neles, está pisando neles. O Senhor já pegou eles e lançou nas profundezas do mar. Obrigado, Pai, por ter essa compreensão. Eu peço, Senhor, tanto para a minha vida, como também para a vida de cada um dos meus irmãos, para a vida dos meus, como também para a vida dos deles, que essa culpa, que essa cobrança, autocobrança, saia exatamente na nossa vida e que possamos contigo, Senhor, ser mais que vencedor, fazendo a partir de então a sua vontade e não mais a nossa, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor.